noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus, o seu amor e que o poder do Espírito Santo, que te traz vitória, que te faz andar de vitória em vitória, esteja sobre a sua vida. Nós sabemos que se nós vivemos, com a nossa vida entregue nas mãos do Senhor Jesus, nós temos sim o Espírito Santo a nosso favor. E nas nossas lutas, nas nossas guerras espirituais, nas nossas batalhas, porque cada dia a gente vence um leão com o Espírito Santo. Eu sei que ele trará vitória sobre a sua vida. Eu não sei qual é a tua batalha de hoje, mas eu sei que nós vivemos num mundo onde nós passamos por provações, e a palavra de Deus diz que essas provações são para que a nossa fé seja provada. Essas provações sejam para que nós possamos crescer no conhecimento e cada dia nos fortalecermos mais. Hoje quero dizer para você que nós estamos no 35º dia de jejum e oração. O tema da semana é a batalha espiritual e o tema de hoje é a vitória da cruz sobre a batalha espiritual. Nosso primeiro texto está em João, capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, 14. E diz o seguinte, 1 João 3, estava errado aqui, 1 João 3, versículo 8. E diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O Senhor está falando aqui que ele, o Senhor Jesus, é justo. E todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E o versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que versículo mais poderoso, Que versículo mais contagiante. Está dizendo que toda aquela pessoa que vive, que pratica diariamente o pecado, ela procede, Os pecados procedem do diabo. E você pode me perguntar, mas tem como não viver em pecado? Sim, eu posso te dizer que nós, através do Senhor Jesus na nossa vida, nós pecamos esporadicamente. E quando pecamos, o Espírito Santo nos acusa e nós pedimos perdão, nós voltamos para o Senhor, nós nos arrependemos e aí nós podemos começar uma vida santificada novamente. Mas o diabo não, ele peca porque ele a essência dele é a mentira, é a acusação, é o pecado. E se nós vivemos pecando todo instante, todo momento, todos os dias, nós estamos praticando aquilo que o diabo é. Vocês entenderam quão forte é essa palavra? Hebreus 2, versículo 14, diz o seguinte, vamos para lá, estou abrindo a Bíblia, Hebreus 2, versículo 14, Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos salvos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós estamos vendo aqui que a cruz, do Senhor Jesus Cristo marcou a derrota do diabo. Quando Jesus venceu a morte, o diabo foi derrotado. Ele achou que a morte iria guardar Jesus, mas pelo contrário, o Senhor Jesus venceu a morte. Outro versículo muito importante aqui para nós é Colossenses 2,15, que diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo triunfou, venceu sobre todo inimigo na cruz, quando ele venceu a morte. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, dizendo que a vida cristã, ela é cheia de vitórias. É verdade ou não é? Você já tem experimentado vitórias desde quando você passou a levar Deus a sério? Desde quando você entregou a sua vida e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador?
Primeira vitória maravilhosa que nós temos é a transformação da nossa vida. Para mim é o maior milagre, né, existente, é a transformação do homem. Quando ele encontra com Jesus, quando ele entrega a sua vida, quando ele se converte, quando ele nasce de novo e o Espírito Santo vem morar dentro, né, de nós. Essa é a primeira vitória. Segunda vitória, nós temos vitória sobre a morte. Sobre a segunda morte, desculpa. A primeira morte todos nós passaremos, mas a segunda morte, que é a morte espiritual, aqueles que entregaram a vida para Jesus, irão viver eternamente, não morrerão, né? Seu espírito e sua alma viverá eternamente na presença do Senhor. E outra vitória que nós temos é sobre o pecado, porque nós, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o pecado. Mas quando o Senhor habita em nós pecamos, mas nós pedimos perdão e nós somos zerados novamente. Nós somos mais do que vencedores em nome daquele que nos amou e por nós se entregou. Sempre que falamos em vitória, nós ficamos alegres, não ficamos? Que é algo assim muito positivo. Mas nós temos que pensar nas implicações da vitória. Então vamos pensar, para haver vitória, tem que haver luta. E quanto maior for a luta, maior será a vitória. É o que eu gosto de dizer sempre, né? Quando eu estou pregando, quando eu estou no ministério, quando eu estou discipulando alguém. Você pode estar até passando por alguma batalha, você pode estar passando por alguma provação, mas o final daquele que tem o Senhor Jesus é vitória. Claro que é vitória. O dia que vai chegar eu não posso te dizer, eu não sei, somente o Senhor sabe. Mas o seu final, se você permanecer firme, é vitória. O nosso inimigo é Satanás, vocês sabem disso. Ele está trabalhando por intermédio dos seus demônios. Ele tem os seus anjos caídos, ele tem uma hierarquia que o acompanha. E ele tem um propósito de perturbar você, de destruir a obra de Deus na sua vida. Ele faz isso trazendo tentações e procurando desviar os cristãos, os crentes, aqueles que conheceram a Jesus, da vontade do próprio Deus. Nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou, venceu a morte para destruir as obras do diabo. Isso quer dizer que em Cristo nós podemos destruir os planos e os trabalhos de Satanás. Nós não precisamos temer os ataques, nós não precisamos temer os trabalhos de Satanás, porque se a nossa vida está em Jesus Cristo, o inimigo não nos toca. Esse texto é maravilhoso e diz da segurança que nós temos. Agora, se você é uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo não habita em você, eu digo para você muito cuidado, porque você é uma presa fácil do inimigo. A sua casa está vazia. A Bíblia diz que uma casa vazia, sem o Espírito Santo, sem a presença de Jesus, é algo assim que o inimigo deseja. E ele tem poder sim sobre uma casa vazia. Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz, através da sua morte, mas ressuscitou. E a palavra diz que ele despojou os poderes e autoridades. Ele tirou, todo o domínio, dos poderes e das autoridades espirituais das regiões que são mantidos pelo inimigo. Isto é, Jesus desarmou os poderes malignos pelo seu sacrifício na cruz. Isso ele fez por você que recebeu o sacrifício na cruz. Na sua vida, ele desarmou os poderes malignos. Você consegue entender isso? Se você está debaixo do sangue vertido naquela cruz, o Senhor tem poder de desarmar todos os ataques de Satanás sobre a tua vida. Não somente Jesus desarmou ali na cruz, mas ele triunfou sobre eles, porque ele venceu a morte. Em outras palavras, eu posso dizer que o inimigo já está derrotado pelo sacrifício de Jesus. Basta você reconhecer Jesus. No momento que você entregar a sua vida a Jesus Cristo, toda a vitória da cruz passa a ser sua. E o inimigo não terá mais condições de derrotar se estivermos firmes em Deus, firmes na palavra e cheios do Espírito Santo. Por isso a Bíblia nos dá autoridade para resistir,
para repreender e para expulsar o diabo. A Bíblia nos dá autoridade. Se você está cheia do Espírito Santo, não pela nossa própria força, não, mas pela força do Espírito Santo que está dentro de você, pela presença poderosa do Senhor Jesus habitando dentro de você. Verdadeiramente somos mais que vencedores. Que mensagem maravilhosa, que mensagem de poder. Que a minha oração por você é que você tome posse dessa verdade, que toda guerra, toda batalha na sua vida vai reverter em vitória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, não temos nem palavras, não sabemos como expressar tanta gratidão, tanto amor, por ver que existe um Deus que nos ama a ponto de trazer vitória sobre a nossa vida. Nós que não merecemos, nós que não somos nada, nós somos dependentes do Senhor, nós fomos criados por Ele, criadas por Ele e fomos salvos também por Ele, através do sangue de Jesus. Pai, que essa palavra de poder hoje venha tirar vidas do império das trevas, do império de Satanás e trazer essas vidas para o reino do seu amor. É essa a minha oração, que todos que estão ouvindo essa mensagem, que não fique um fora, da presença de Deus e da presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer vitória na sua vida, aquela vitória que foi dada já na cruz, que você possa tomar posse, que o inimigo não poderá tocar na sua vida. Sirva, siga e esteja sempre, com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.